Você sabia que 87% dos homens são completamente esquecidos pelas mulheres com quem se relacionaram? Enquanto apenas 13% deixam marcas eternas na memória feminina. Se você quer descobrir exatamente o que esses homens fazem diferente e como se tornar inesquecível para qualquer mulher, continue assistindo porque o que vou revelar pode mudar sua vida amorosa para sempre. Olha, eu preciso ser honesta com você desde o início. Depois de anos estudando relacionamentos, conversando com centenas de mulheres e analisando padrões comportamentais, descobri algo que pode doer um pouco no começo, mas que vai te libertar no final. A verdade é que a maioria dos homens é completamente descartável na mente feminina. Isso mesmo que você ouviu. Descartável. Sabe aquela ex-namorada que você ainda pensa de vez em quando? Aquela que você acha que também se lembra de você com carinho? Bem, na maioria das vezes, você não passa de uma lembrança vaga, um rosto borrado no álbum da memória dela. E isso não é crueldade feminina. É apenas como funciona a psicologia da atração e da memória emocional. Mas calma, antes de você fechar este vídeo pensando que estou aqui para te destruir, deixa eu te explicar por que isso é, na verdade, uma das melhores notícias que você pode receber. Porque se apenas 13% dos homens conseguem se tornar inesquecíveis, isso significa que a concorrência real é muito menor do que você imagina. A maioria dos seus concorrentes nem sequer está no jogo de verdade. O problema é que ninguém nunca te explicou as regras desse jogo. Ninguém te disse que existem códigos específicos, comportamentos exatos e atitudes precisas que fazem uma mulher te carregar na memória dela pelo resto da vida. E não estou falando de truques baratos ou manipulação psicológica. Estou falando de despertar algo genuíno, algo real. Algo que mexe com as estruturas mais profundas da psique feminina. Você já parou para pensar por que algumas mulheres falam de ex-namorados de décadas atrás com uma intensidade emocional que parece que o relacionamento acabou ontem? Por que certas memórias masculinas permanecem vivas, pulsantes, impossíveis de apagar, enquanto outras simplesmente evaporam como se nunca tivessem existido? A resposta está nos 7 arquétipos que vou revelar neste vídeo. 7 tipos de homens que, independentemente da idade, aparência física ou situação financeira, conseguem criar uma impressão tão profunda na mente feminina que se tornam literalmente inesquecíveis. E o mais importante, qualquer homem pode desenvolver essas características, desde que entenda a psicologia por trás de cada uma delas. Então, se você está cansado de ser apenas mais um na vida das mulheres, se você quer se tornar aquele homem que elas lembram mesmo depois de anos, mesmo depois de outros relacionamentos, mesmo quando já construíram uma vida completamente diferente, então você precisa ficar até o final deste vídeo, porque o que vou compartilhar não são teorias abstratas ou conselhos genéricos que você encontra em qualquer lugar. São insights baseados em pesquisa real, psicologia comportamental e, principalmente, na verdade crua sobre como a mente feminina realmente funciona quando se trata de guardar memórias masculinas. Eu sou Ayla, e depois de anos observando o que realmente acontece na mente feminina, decidi quebrar o maior tabu da atração, revelar exatamente o que nenhuma mulher jamais te contará sobre desejo, mas preciso de sua ajuda. Preciso que se inscreva e se torne membro do canal para apoiar meu trabalho e para que eu possa alcançar 100 mil inscritos ainda este ano, enquanto te ajudo a ser um homem irresistível para qualquer mulher. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que precisa saber que existe um caminho além da mediocridade emocional. Pegue papel e caneta, porque o que vem a seguir não são técnicas. São revelações que vão reescrever sua história com as mulheres. Os 7 tipos de homens inesquecíveis. Tipo 1. O homem misterioso. O quebra-cabeça humano. Escuta. Vou começar com o tipo que mais confunde a cabeça das mulheres, e provavelmente vai confundir a sua também. É o homem misterioso, mas não da forma que você está pensando. Não estou falando daquele cara que finge ser interessante não respondendo mensagens ou fazendo pose de bad boy. Estou falando de algo muito mais profundo e poderoso. O homem verdadeiramente misterioso é aquele que tem profundidade real. Sabe por que ele é inesquecível? Porque enquanto 90% dos homens despejam toda a sua vida, traumas, sonhos e medos logo no primeiro encontro,
Este homem revela-se em camadas. Ele entende algo fundamental sobre a psicologia humana. Nós valorizamos aquilo que precisamos conquistar, não aquilo que nos é entregue de bandeja. Mas atenção, isso não significa ser frio ou distante. Significa ter uma vida rica o suficiente para que sempre haja algo novo para descobrir sobre você. Significa ter hobbies que ela não conhece, pensamentos que você ainda não compartilhou, experiências que ficam guardadas até o momento certo de serem reveladas. É como ser um livro fascinante onde cada capítulo revela uma nova faceta da sua personalidade. A diferença crucial é esta: homens comuns contam tudo sobre si mesmos, porque querem aprovação imediata. Eles querem que a mulher os entenda completamente para serem aceitos. O homem misterioso, por outro lado, não precisa dessa validação. Ele está confortável sendo descoberto aos poucos porque sua autoestima não depende de ser completamente compreendido por outra pessoa. Isso cria algo que os psicólogos chamam de curiosidade intermitente. O mesmo mecanismo que torna os jogos viciantes. Cada pequena revelação sobre quem você é gera dopamina no cérebro dela, e ela inconscientemente começa a associar sua presença com prazer e descoberta. É por isso que mulheres ficam anos pensando em homens que nunca conseguiram decifrar completamente. Como você aplica isso na prática? Primeiro, pare de contar sua vida inteira nos primeiros encontros. Quando ela perguntar sobre seu passado, dê respostas intrigantes, mas incompletas. Por exemplo, em vez de contar detalhadamente sobre aquela viagem que mudou sua vida, diga apenas: aquela vez no Peru me fez ver as coisas de forma completamente diferente. E mude de assunto. Isso planta uma semente de curiosidade que vai crescer na mente dela. Segundo, desenvolva genuinamente uma vida interessante. Tenha projetos pessoais, paixões secretas, objetivos que vão além do trabalho e relacionamentos. Quando você tem uma vida rica em experiências e aprendizados, naturalmente se torna alguém com muitas camadas para serem descobertas. Terceiro, aprenda a arte do timing nas revelações pessoais. Compartilhe detalhes sobre quem você é de forma gradual, sempre deixando ela querendo saber mais. Isso mantém o interesse dela constantemente ativado e faz com que cada encontro seja uma nova descoberta. Tipo 2. O líder natural. O homem que outras pessoas seguem. Agora vamos falar de um tipo que está em extinção no mundo moderno, e talvez seja por isso que ele se tornou tão magnético para as mulheres. É o líder natural. E antes que você pense que precisa ser CEO de uma empresa ou ter um cargo importante, deixa eu te explicar o que realmente significa liderança aos olhos femininos. A liderança que marca a memória de uma mulher não tem nada a ver com poder formal ou hierarquia no trabalho. Tem a ver com algo muito mais primitivo e poderoso. A capacidade de tomar decisões quando outros ficam paralisados, de assumir responsabilidade quando outros fogem, e de manter a calma quando o caos se instala. É sobre ser aquele homem para quem as pessoas naturalmente olham quando precisam de direção. Sabe por que isso é tão raro hoje em dia? Porque vivemos numa sociedade que ensinou os homens a sempre pedir opinião antes de agir, a sempre buscar consenso, a sempre evitar conflitos. Criamos uma geração de homens que tem medo de liderar, porque foram condicionados a acreditar que liderança é sinônimo de machismo ou autoritarismo. Mas, na verdade, verdadeira liderança é sobre servir, proteger e guiar, não sobre dominar. Uma mulher nunca esquece como se sente ao lado de um homem que toma a frente naturalmente. Quando vocês chegam num restaurante e não tem mesa disponível, enquanto outros homens ficam nervosos ou desistem, ele calmamente conversa com o gerente e encontra uma solução. Quando surge um problema no relacionamento, ele não fica rodeando o assunto ou esperando ela tomar a iniciativa. Ele enfrenta a situação de frente, com maturidade e determinação. Isso desperta algo muito profundo na psicologia feminina. Por milhões de anos de evolução, mulheres foram atraídas por homens capazes de navegar através de desafios e incertezas. Não é sobre ela ser fraca ou precisar ser salva, é sobre segurança emocional. Quando uma mulher percebe que você é capaz de liderar situações difíceis, ela automaticamente se sente mais segura para ser vulnerável e feminina ao seu lado. O líder natural também tem uma característica específica que o diferencia. Ele não precisa gritar ou ser agressivo para ser respeitado.
Sua liderança vem da confiança interna, da capacidade de se manter centrado sob pressão. Ele fala baixo, porque sabe que as pessoas vão se inclinar para ouvi-lo. Ele não precisa provar sua autoridade, porque ela é evidente em cada ação, cada decisão, cada momento em que assume responsabilidade. Mas aqui está o segredo que a maioria não entende. Liderança genuína sempre vem acompanhada de humildade. O verdadeiro líder não lidera para inflar o próprio ego, mas porque reconhece que alguém precisa tomar as decisões difíceis. Ele lidera porque se importa com o resultado, não porque quer se sentir importante. Como você desenvolve essa liderança natural? Primeiro, pare de pedir permissão para existir. Quando vocês estão decidindo onde jantar, não fique perguntando: o que você quer comer? Infinitas vezes. Faça uma sugestão concreta. Vamos naquele restaurante italiano que abriu no centro. Ouvi dizer que é excelente. Se ela não gostar da ideia, ela vai falar, e você pode ajustar. Mas alguém precisa dar o primeiro passo. Segundo, assuma a responsabilidade pelos resultados, especialmente quando as coisas dão errado. Se o filme que você escolheu foi ruim, não fique se justificando ou jogando a culpa na crítica do jornal. Simplesmente diga: escolhi mal dessa vez, da próxima vai ser melhor. Essa capacidade de assumir responsabilidade sem drama é incrivelmente atraente. Terceiro, desenvolva suas habilidades de resolução de problemas. Quando ela chega estressada do trabalho, não ofereça apenas um ombro para chorar. Escute o problema e, se apropriado, ofereça soluções práticas. Mulheres valorizam homens que não apenas entendem seus problemas, mas que também conseguem ajudar a resolvê-los. Tipo 3. O intenso emocional. O homem que vive em alta definição. Aqui chegamos em território perigoso, e é exatamente por isso que este tipo de homem é absolutamente inesquecível. O intenso emocional é aquele cara que não conhece meio termo quando se trata de sentimentos. Ele não tem a capacidade de amar mais ou menos, de se importar um pouquinho, ou de viver experiências ok. Para ele tudo é épico, transformador, significativo. Antes de você pensar que estou falando de um cara dramático ou instável emocionalmente, deixa eu esclarecer a diferença. O intenso emocional não é aquele que faz escândalo por qualquer coisa ou que vive tendo crises existenciais no meio da rua. Ele é intenso porque sente tudo de forma profunda e genuína. Quando ele está feliz, você sente a alegria dele preenchendo o ambiente. Quando ele está apaixonado, é como se o mundo inteiro fizesse sentido de repente. Sabe por que mulheres nunca esquecem esse tipo de homem? Porque ele desperta nelas uma versão de si mesmas que elas nem sabiam que existia. A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional. Acorda, trabalha, come, dorme, repete. Mas quando uma mulher conhece um homem verdadeiramente intenso, ela é forçada a sair dessa zona de conforto emocional. Ele a desafia a sentir mais, a viver mais, a ser mais. Isso acontece porque intensidade emocional é contagiante. Estudos de neurociência mostram que quando estamos perto de alguém que sente emoções de forma intensa, nosso cérebro literalmente espelha essas emoções através dos neurônios espelho. É como se ela pegasse emprestado a capacidade dele de sentir tudo mais profundamente. E uma vez que você experimenta a vida em alta definição emocional, fica impossível voltar para a televisão em preto e branco. O intenso emocional tem uma característica muito específica. Ele não tem medo de vulnerabilidade. Enquanto a maioria dos homens constrói muros emocionais para se proteger, ele vive com o coração aberto. Isso não significa que ele é frágil. Pelo contrário, é preciso uma coragem tremenda para sentir tudo intensamente, num mundo que nos ensina a ser emocionalmente anestesiados. Quando ele ama como se fosse a primeira vez que alguém descobriu o que é amor. Quando ele está triste, não esconde nem finge que está tudo bem. Ele sente a tristeza completamente, processa ela e depois segue em frente. Essa autenticidade emocional é rara de encontrar, e é exatamente por isso que marca tanto. Mas tem um lado sombrio nessa intensidade que você precisa entender. Mulheres nunca esquecem esse tipo de homem justamente porque ele é capaz de causar tanto prazer quanto dor emocional. Ele não é neutro. Ou ele está te levando para o céu ou para o inferno. Não existe meio termo.
E é essa montanha-russa emocional que cria memórias tão vívidas na mente feminina. A mulher pode até terminar o relacionamento com ele porque a intensidade se tornou insustentável. Mas ela nunca vai esquecer como se sentia viva, desperta, completamente presente quando estava ao lado dele. É como comparar uma sinfonia tocada por uma orquestra completa com uma música tocada num radinho velho. Depois que você escuta a sinfonia, todo o resto parece sem graça. Como você desenvolve essa intensidade emocional saudável? Primeiro, pare de ter medo dos seus próprios sentimentos. A sociedade ensina homens a reprimir emoções desde criança, mas isso só cria homens emocionalmente mortos. Aprenda a sentir suas emoções completamente, seja alegria, tristeza, raiva ou amor. Não significa que você vai sair gritando por aí. Significa que você vai parar de fingir que não sente nada. Segundo, pratique presença total. Quando você está com ela, esteja realmente com ela. Desligue o celular, pare de pensar no trabalho, mergulhe completamente na experiência de estar ali. A intensidade nasce da capacidade de se entregar totalmente ao momento presente. Mulheres percebem quando você está 100% presente e quando você está apenas fisicamente ali. Terceiro, não tenha medo de mostrar paixão pelas coisas que você ama. Se você é apaixonado por música, deixe isso transbordar. Se você ama o que faz, fale sobre isso com o brilho nos olhos. Paixão é magnética, e mulheres são irresistivelmente atraídas por homens que sabem se emocionar genuinamente com alguma coisa na vida. Tipo 4. O criador de realidades. O homem que constrói mundos. Agora vamos falar de um tipo de homem que é absolutamente devastador para a psique feminina, e a maioria nem percebe o poder que tem. É o criador de realidades. Aquele cara que não aceita o mundo como está e tem a coragem de reconstruí-lo segundo sua própria visão. E não estou falando necessariamente de artistas famosos ou empreendedores bilionários. Estou falando de homens que têm essa característica específica de transformar ideias em realidade tangível. O que faz esse homem ser tão inesquecível? É simples. Ele mostra para a mulher que existe vida além da sobrevivência. A maioria das pessoas vive no modo automático. Trabalha para pagar contas, assiste Netflix, reclama da vida e repete o ciclo. Mas o criador de realidades opera em uma frequência completamente diferente. Ele vê possibilidades onde outros veem obstáculos, enxerga oportunidades onde outros veem problemas. Isso desperta algo primitivo na mente feminina. Por milhões de anos, mulheres foram atraídas por homens capazes de construir abrigos melhores, encontrar caminhos alternativos, criar soluções inovadoras. É uma atração que vai muito além do físico ou do emocional. É uma atração pelo potencial de crescimento, expansão e evolução que esse homem representa. Quando uma mulher conhece um verdadeiro criador de realidades, ela não apenas se apaixona por ele, ela se apaixona pela versão dela mesma que emerge ao lado dele. Ele tem essa capacidade única de fazer ela enxergar possibilidades na própria vida que ela nunca havia considerado antes. É como se ele fosse um catalisador que acelera o crescimento pessoal dela. O criador de realidades tem uma mentalidade específica que o diferencia. Ele não reclama das circunstâncias, ele as transforma. Se o apartamento dele é pequeno, em vez de ficar se lamentando, ele reorganiza o espaço de forma criativa para maximizar cada metro quadrado. Se o trabalho não está satisfatório, ele não fica só reclamando no happy hour. Ele desenvolve um plano concreto para mudar de carreira ou criar algo próprio. Essa mentalidade é incrivelmente contagiante. Mulheres começam a se sentir mais empoderadas, mais capazes, mais corajosas quando estão ao lado de um homem assim. É como se a capacidade dele de criar soluções despertasse nela a própria criatividade e determinação. Ela sai da mentalidade de vítima das circunstâncias e entra na mentalidade de co-criadora da própria realidade. Mas tem uma diferença crucial entre o verdadeiro criador de realidades e aqueles que só vivem de fantasias. O criador genuíno não fica só sonhando ou falando sobre projetos. Ele executa. Ele entende que ideias sem execução são apenas devaneios. Por isso, ele tem sempre algo concreto para mostrar. Um projeto em andamento, um objetivo sendo perseguido, uma criação tomando forma no mundo real. Isso gera um tipo específico de respeito e admiração feminina.
Mulheres são naturalmente céticas em relação a homens que só falam e não fazem. Mas quando elas veem um homem consistentemente transformando ideias em realidade, isso cria uma confiança profunda. Ela pensa: se ele consegue criar isso, imagina o que podemos criar juntos. O criador de realidades também tem uma característica que é pura magnetismo feminino. Ele não está limitado pelo que já existe. Enquanto a maioria das pessoas olha para o mundo e aceita as regras como estão estabelecidas, ele questiona, experimenta, inova. Isso demonstra uma independência mental que é extremamente atraente. Mulheres percebem que estar com um homem assim significa uma vida de crescimento constante, descobertas e possibilidades infinitas. Como você desenvolve essa capacidade de criar realidades? Primeiro, pare de aceitar limitações externas como verdades absolutas. Quando alguém disser, não dá para fazer isso, sua primeira reação deve ser, por que não? Ou, como poderia dar certo? Desenvolva o hábito de questionar regras estabelecidas e buscar alternativas criativas. Segundo, comece pequeno, mas seja consistente. Escolha uma área da sua vida que você quer transformar e crie um projeto concreto para mudá-la. Pode ser algo simples como reorganizar completamente seu espaço de trabalho, aprender uma habilidade nova que sempre quis dominar ou iniciar um projeto paralelo que te empolgue. O importante é sair do plano das ideias e entrar no plano da ação. Terceiro, documente e compartilhe suas criações. Não precisa ser nas redes sociais necessariamente, mas tenha sempre algo tangível para mostrar do que você está construindo. Mulheres são atraídas por progresso visível, por evolução constante. Quando ela vê que você está sempre criando, sempre evoluindo, sempre construindo algo melhor, isso gera uma admiração que vai muito além da atração física. Tipo 5. O protetor genuíno. O guardião que não pede desculpas. Chegamos agora no tipo mais controverso, e talvez o mais incompreendido da lista. O protetor genuíno é aquele homem que desperta o instinto feminino mais ancestral que existe. A atração por segurança e proteção. E antes que você pense que estou falando de machismo tóxico ou possessividade doentia, deixa eu te explicar a diferença brutal entre proteção genuína e controle disfarçado. O protetor genuíno não protege por insegurança, ciúme ou necessidade de controlar. Ele protege porque é parte fundamental de quem ele é. É como respirar. Ele não consegue ver alguém que ama sendo ameaçado ou ferido sem reagir instintivamente. Isso vem de um lugar de amor profundo, não de medo de perder a pessoa. Sabe por que esse tipo é tão raro hoje em dia? Porque a sociedade moderna passou décadas dizendo para os homens que proteger é sinônimo de machismo, que demonstrar instintos protetivos é tóxico, que mulheres não precisam de proteção. Resultado? Criamos gerações de homens que têm medo de proteger, que pedem desculpas por seus instintos naturais, que se sentem culpados por querer cuidar da pessoa que amam. Mas aqui está a verdade crua que ninguém quer admitir. Independentemente do discurso político ou ideológico, mulheres continuam sendo biologicamente e psicologicamente atraídas por homens capazes de protegê-las. Isso não significa que elas são fracas ou dependentes. Significa que a evolução as programou para valorizar parceiros que aumentam suas chances de sobrevivência e bem-estar. O protetor genuíno tem características muito específicas. Primeiro, sua proteção é seletiva e estratégica. Ele não sai brigando com todo mundo ou fazendo cena por qualquer coisa. Mas quando realmente há uma ameaça, seja física, emocional ou psicológica, para alguém que ele ama, ele age sem hesitação. Não porque quer provar alguma coisa, mas porque simplesmente não consegue ficar parado vendo alguém que ama ser prejudicado. Segundo, ele cria um ambiente de segurança emocional ao redor da mulher. Ela sabe que pode ser vulnerável, pode baixar a guarda, pode mostrar suas fragilidades sem ser julgada ou atacada. Isso é proteção no nível mais profundo, não apenas física, mas emocional e psicológica. Com ele, ela não precisa estar sempre na defensiva. Terceiro, sua proteção é proativa, não reativa. Ele antecipa situações de risco e age preventivamente. Se vocês vão sair à noite numa área perigosa, ele já planejou a rota mais segura. Se ela está passando por um período difícil no trabalho, ele já está pensando em formas de apoiá-la antes mesmo dela pedir ajuda.
Mas a característica mais importante do protetor genuíno é que sua proteção vem sempre acompanhada de empoderamento. Ele não quer que ela seja dependente dele. Ele quer que ela se sinta segura o suficiente para ser a melhor versão de si mesma. É como um jardineiro que protege uma planta dos ventos fortes, não para mantê-la pequena, mas para que ela possa crescer forte e saudável. Isso cria um tipo muito específico de gratidão e admiração feminina. Quando uma mulher sente que tem um homem genuinamente disposto a defendê-la, isso libera nela uma feminilidade que talvez ela nem sabia que existia. Ela pode relaxar, pode ser mais suave, mais receptiva, porque sabe que tem alguém cuidando da sua segurança. O protetor genuíno também entende algo que a maioria dos homens não compreende. Proteção real, às vezes, significa dizer não para a pessoa que você ama. Se ela está prestes a tomar uma decisão que pode prejudicá-la, ele tem a coragem de expressar sua preocupação, mesmo sabendo que pode gerar conflito. Ele protege até mesmo dela mesma quando necessário. Como você desenvolve esse instinto protetor saudável? Primeiro, reconheça e aceite seus instintos naturais de proteção. Pare de se sentir culpado por querer cuidar das pessoas que você ama. Proteção genuína é um dos impulsos mais nobres que existem. O problema está na execução tóxica, não no impulso em si. Segundo, aprenda a diferença entre proteção e controle. Proteção é sobre o bem-estar da outra pessoa. Controle é sobre sua própria insegurança. Antes de agir protegendo alguém, pergunte-se honestamente: isso é para o bem dela ou para aliviar minha própria ansiedade? Terceiro, desenvolva competências reais de proteção. Isso pode incluir desde habilidades físicas básicas de autodefesa até competências emocionais, como saber identificar pessoas tóxicas ou situações de risco. Um protetor genuíno não é apenas bem intencionado. Ele é efetivamente capaz de proteger. Tipo 6. O independente absoluto. O homem que não precisa de ninguém. Aqui chegamos no paradoxo mais fascinante da psicologia feminina, e provavelmente o que mais vai mexer com sua cabeça. O independente absoluto é aquele homem que é completamente autossuficiente emocionalmente, e justamente por isso se torna irresistivelmente magnético. É o cara que não precisa de validação externa, não depende de aprovação alheia. E mais importante, não precisa nem mesmo do amor romântico para se sentir completo. Antes que você pense que estou falando de um cara frio ou emocionalmente indisponível, deixa eu esclarecer a diferença fundamental. O independente absoluto não é distante por medo de intimidade ou por traumas do passado. Ele é independente porque genuinamente se basta, se completa, se sustenta emocionalmente. Ele desenvolveu uma relação tão sólida consigo mesmo que não precisa de outra pessoa para se sentir inteiro. Sabe por que isso é devastadoramente atraente para mulheres? Porque quebra completamente o padrão que elas estão acostumadas. A maioria dos homens aborda mulheres de uma posição de necessidade. Precisam de atenção, precisam de validação, precisam ser amados para se sentirem valiosos. O independente absoluto é o oposto total. Ele se aproxima de uma posição de abundância, não de carência. Isso cria uma dinâmica psicológica fascinante. Quando uma mulher percebe que um homem não precisa dela, mas a escolhe conscientemente, isso eleva drasticamente o valor percebido dela própria. É a diferença entre ser desejada por necessidade versus ser escolhida por preferência. A primeira é sufocante, a segunda é libertadora e profundamente validante. A independência absoluta se manifesta de formas muito específicas no comportamento. Primeiro, ele tem uma vida rica e satisfatória que não gira ao redor de relacionamentos românticos. Ele tem objetivos pessoais, hobbies genuínos, amizades sólidas, projetos que o empolgam. Quando ele está solteiro, não fica desesperado procurando alguém. Ele aproveita a liberdade para investir em si mesmo. Segundo, ele não muda sua personalidade ou seus valores para agradar uma mulher. Não é que ele seja inflexível ou egoísta, mas ele tem uma identidade tão sólida que não se molda às expectativas alheias. Se ela não gostar de quem ele realmente é, ele aceita com tranquilidade, porque sabe que existem pessoas que vão apreciá-lo exatamente como é. Terceiro, ele não entra em relacionamentos por solidão, pressão social
ou medo de ficar sozinho. Ele entra porque genuinamente quer compartilhar sua vida com aquela pessoa específica. Isso faz toda a diferença na qualidade da conexão. Ela sabe que está ali porque ele realmente a quer, não porque precisa de alguém para preencher um vazio. Essa independência cria um tipo muito específico de respeito feminino. Mulheres testam constantemente os limites dos homens, não por maldade, mas por instinto. Elas querem saber se o cara vai se manter firme em quem é ou se vai se dobrar para agradá-la. O independente absoluto passa em todos esses testes porque simplesmente não precisa da aprovação dela para se sentir bem consigo mesmo. Mas tem um lado mais profundo nessa independência que vai além do relacionamento romântico. O homem verdadeiramente independente desenvolveu uma relação madura com a solidão. Ele não vê ficar sozinho como punição ou fracasso. Ele vê como oportunidade de crescimento, reflexão e autodescoberta. Essa maturidade emocional é extremamente rara e, por isso, extremamente valorizada. A independência absoluta também se reflete na forma como ele lida com conflitos no relacionamento. Ele não fica desesperado para resolver tudo imediatamente por medo de perder a pessoa. Ele expressa seu ponto de vista com calma, ouve o dela, e se não chegarem a um acordo, ele está em paz com isso. Não porque não se importa, mas porque sua segurança emocional não depende de ter todos os conflitos resolvidos instantaneamente. Isso gera uma admiração profunda nas mulheres, porque elas percebem que estão lidando com um homem emocionalmente maduro. Alguém que não vai entrar em pânico a cada pequena crise no relacionamento, que não vai fazer chantagem emocional quando as coisas ficarem difíceis, que não vai se tornar carente ou possessivo quando ela precisar de espaço. Como você desenvolve essa independência absoluta? Primeiro, invista massivamente em criar uma vida que você ame, mesmo se estivesse sozinho para sempre. Desenvolva hobbies que te empolguem, objetivos que te motivem, amizades que te nutram. Sua felicidade não pode depender de ter uma parceira romântica. Segundo, trabalhe sua relação com a solidão. Aprenda a ficar sozinho sem se sentir solitário. Descubra o prazer de sua própria companhia. Quando você consegue ficar horas, dias ou semanas sozinho e se sentir bem, você desenvolveu uma base emocional sólida que ninguém pode abalar. Terceiro, pare de buscar validação externa. Isso inclui parar de postar coisas nas redes sociais só para ter likes, parar de contar vantagem para impressionar pessoas, parar de mudar de opinião só para evitar conflitos. Desenvolva uma bússola interna tão forte que você não precise da aprovação de ninguém para saber que está no caminho certo. Tipo 7. O transformador de almas. O alquimista do destino feminino. Preste atenção no que vou te revelar agora, porque pode ser a diferença entre você ser apenas mais um homem na vida dela, ou se tornar aquele homem que ela nunca conseguirá apagar da memória. Chegamos ao arquétipo mais raro, mais perigoso e absolutamente devastador para a psique feminina. O transformador de almas não é apenas um homem. Ele é uma revolução disfarçada de pessoa. Quando ele entra na vida de uma mulher, algo acontece que vai muito além da paixão comum. Ela não apenas se apaixona por ele, ela desperta para versões de si mesma que nem sabia que existiam. Escuta isso com atenção. Enquanto outros homens oferecem amor, ele oferece evolução. Enquanto outros oferecem companhia, ele oferece transformação. E isso cria um tipo de vício emocional que nenhuma terapia consegue curar. Sabe por que mulheres ficam obcecadas por esse tipo de homem? Porque ele possui algo que transcende todos os outros arquétipos, a capacidade sobrenatural de enxergar não apenas quem ela é, mas quem ela pode se tornar. Ele vê talentos enterrados, potenciais adormecidos, versões magníficas dela que talvez ela tenha esquecido que existiam. E aqui está o segredo que vai explodir sua mente. Ele não apenas vê esses potenciais, ele possui a chave alquímica para despertá-los. Isso não acontece através de palavras bonitas ou conselhos de autoajuda. Acontece através da presença dele. Sua forma de existir no mundo funciona como um espelho que reflete possibilidades que ela nem sonhava. É como se ele fosse um catalisador que acelera processos de crescimento que levariam anos para acontecer naturalmente. O resultado? Ela se torna viciada na versão de si mesma que emerge ao lado dele. Mesmo que o relacionamento termine, mesmo que décadas se passem,
ela carrega para sempre a lembrança de quem foi capaz de ser com ele. E isso cria uma saudade que vai muito além do romântico. É a saudade de uma versão superior de si mesma. Você quer saber o que mais diferencia este homem? Ele não tem medo da intensidade feminina. Enquanto 99% dos homens se assustam quando uma mulher mostra toda a sua força, toda a sua complexidade, toda a sua profundidade oceânica, ele não apenas aceita, ele celebra. Com ele, ela pode mostrar sua ambição sem medo de intimidar. Pode expressar sua inteligência sem receio de parecer arrogante. Pode revelar sua sensualidade sem ser julgada. Essa liberdade é viciante, mas tem um preço nessa transformação. E é exatamente por isso que este tipo é simultaneamente o mais desejado e o mais temido. Estar com ele significa que você não pode mais se esconder atrás de desculpas ou limitações autoimpostas. Ele te desafia constantemente a ser a melhor versão de você mesmo. Se você quer se tornar esse tipo de homem, escute bem. Primeiro, você precisa ter passado pela sua própria transformação. Ninguém desperta outros sem ter despertado a si mesmo primeiro. Segundo, desenvolva a capacidade de ver além das máscaras sociais. Perceba o potencial adormecido nas pessoas. Terceiro, cultive a coragem de confrontar amorosamente. Não seja complacente com mediocridade. A verdade brutal que ninguém quer te contar. E agora vou te revelar a ilusão mais perigosa da nossa época. Vivemos cercados por homens emocionalmente castrados. Uma geração inteira que foi convencida de que masculinidade é tóxica, que intensidade é distúrbio, que ser transformador é problema. O resultado dessa lavagem cerebral? Relacionamentos sem alma, encontros sem química, homens completamente esquecíveis. Mas aqui está a verdade que as feministas não querem que você saiba. Mulheres continuam sendo magneticamente atraídas por homens que ousam ser inteiros, completos, autênticos. Elas são atraídas por homens que não se desculpam por ocupar espaço no mundo, que não se diminuem para caber em expectativas alheias, que têm a audácia de ser tempestade em meio à calmaria social. A sociedade criou uma contradição cruel. Ensinou homens a serem descafeinados e depois ficou se perguntando por que eles são esquecidos como rostos em multidões. Mas a natureza humana não se curva aos modismos. Mulheres continuam sonhando, mesmo que secretamente, com homens que as façam sentir vivas, despertas, desafiadas. Agora eu preciso que você responda com brutal honestidade. Que tipo de homem você escolhe ser? Aquele que passa despercebido, deixando apenas a impressão vaga de "Ah, sim, eu me lembro vagamente dele"? Ou aquele que deixa marcas eternas no coração de quem o conhece? Aquele que se conforma com relacionamentos mornos, previsíveis, seguros na sua mediocridade? Ou aquele que tem a coragem de criar conexões tão profundas que se tornam referência de paixão e intensidade? Porque aqui está a verdade mais brutal de todas. Ser esquecido é uma das formas mais cruéis de nunca ter existido verdadeiramente. É passar pela vida como um fantasma, deixando apenas pegadas na areia que a próxima onda apaga completamente. E agora vem a parte que pode doer, mas que vai te libertar. O tempo não espera por você. Ele não pergunta se você está pronto, se tem coragem, se superou seus medos. Ele simplesmente passa, levando consigo oportunidades de ser memorável. Cada dia que você adia essa revolução interior é um dia a menos para viver intensamente. Cada noite que você vai dormir sendo a versão domesticada de si mesmo é uma noite perdida da sua existência plena. Então pare de esperar permissão do mundo. Pare de aguardar o momento perfeito. Pare de procurar desculpas para adiar quem você pode se tornar. O mundo já tem homens demais pedindo desculpas por existir. Precisa urgentemente de homens que tenham a coragem de existir plenamente. Se estas palavras despertaram algo em sua alma, se você sente uma inquietação, uma vontade de ser mais, de viver mais intensamente, de tocar vidas mais profundamente, então você já sabe o que fazer. Primeiro, se inscreva neste canal agora e ative o sininho, porque o que compartilho aqui não são técnicas baratas, são revelações que podem reescrever sua história com as mulheres. Segundo,
Compartilhe este vídeo com aquele amigo que está vivendo na mediocridade emocional. Ele precisa saber que existe um caminho além da invisibilidade romântica. Terceiro, assista ao vídeo completo, porque cada segundo revelará segredos que outros homens levarão décadas para descobrir, se é que descobrirão. Por que você deve fazer isso agora? Porque o homem inesquecível que você pode se tornar não está escondido em técnicas ou estratégias. Ele está escondido na sua coragem de ser vulnerável, de ser intenso, de ser real. E quando você encontrar esse homem dentro de si, quando você der a ele permissão para existir plenamente no mundo, aí sim você entenderá a diferença entre homens que passam pela vida deixando apenas pegadas na areia e homens que deixam monumentos na alma humana. Esta não é apenas informação, é uma declaração de guerra contra a mediocridade emocional. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que merece mais, sabe que pode ser mais, sabe que deve ser mais. Não deixe essa revelação morrer aqui. Inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa despertar. Comente abaixo qual dos 7 tipos mais te impactou, porque sua jornada para se tornar inesquecível começa agora. A escolha sempre foi sua. Sempre foi. Mas o tempo para decidir está acabando. Homens inesquecíveis não nascem assim. Eles se forjam. E sua forja começa no momento em que você aperta o botão de inscrever-se. Não seja apenas mais um espectador da própria vida. Seja o protagonista.